Oi, gente, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa aqui, né? Quem viu o primeiro vídeo percebeu que eu ainda não tenho familiaridade com essa questão de live, de fazer, enfim, é um desafio novo aí que tem aparecido pra mim. E aí, eu perdi o segundo vídeo da série. Eu postei lá no Stories, mas ele fica 24 horas e depois ele some e eu não salvei, né? Então, para que o conteúdo ficasse completo, eu tô gravando aqui essa parte da sequência, que é da afetividade, extremamente importante para quem tá buscando, né? Quem tá esperando aí aquele que Deus tem para a vida. Então, até retomando um pouquinho, a ideia de fazer essa sequência de lives falando sobre o tempo de espera foi uma inspiração que veio a partir de um convite das meninas de Caraguá que se reuniram para falar um pouquinho sobre isso, sobre assuntos femininos, e elas pediram que eu mandasse vídeo para elas, né? E eu falei, poxa, por que não compartilhar isso com muito mais pessoas, já que esse é um tema super latente no nosso meio. E aí a primeira live da série De Repente 30 Solteira, e por que desse nome? Porque foi assim que eu me vi, né, aos 30 anos, né, solteira e recomeçando, né, o meu tempo de espera. A primeira live foi sobre a identidade feminina, então essa questão de saber quem eu sou. Essa segunda live que eu estou gravando, que foi uma live, mas que eu estou gravando agora, sobre a cura da afetividade, que é extremamente importante porque não tem como eu começar um relacionamento com feridas que vão até provavelmente fazer com que esse relacionamento acabe. Eu costumo dizer que se Deus não tivesse entrado na minha história e curado as minhas feridas, se eu não tivesse lançado mão de ferramentas disponíveis, como retiros, profissionais que me ajudassem nesse processo, o Senhor poderia me apresentar o melhor homem, o mais incrível, aquele que estava no coração dele, e eu não precisaria do demônio para destruir. Eu mesma faria isso por conta das minhas feridas, né? Na afetividade. Então é algo super importante, especialmente para quem espera. Não só, né? Porque a cura da afetividade ela vai acontecer ao longo da nossa vida, durante toda a nossa história, né? Porque a partir do momento em que a gente é gerado, já ali no ventre materno, a gente pode ter a nossa afetividade construída ou destruída, né? E aí, às vezes a gente fala afetividade muito voltado somente para a realidade do relacionamento a dois. E na verdade, a afetividade é algo muito mais amplo, né? A afetividade é a maneira como eu me relaciono comigo mesma, com Deus e com as pessoas que estão ao meu redor. Então é um conceito muito maior do que simplesmente o relacionamento entre um homem e uma mulher, né? E aí, como eu disse, as feridas na nossa afetividade podem acontecer desde o ventre. Né? A ausência de amor gera feridas afetivas. O excesso de amor também pode gerar feridas afetivas. Aí você vai falando, mas como assim excesso de amor? Por exemplo, um pai ou uma mãe que dá tudo, absolutamente tudo que seu filho pede, né? Essa criança vai crescer com uma concepção equivocada, talvez até da realidade, e certamente vai sofrer quando receber um não, né? E isso é uma ferida, né? Isso é causada por um excesso, né? E então, assim, a única pessoa que nos dá o amor na medida é Jesus, né? Aquele que nos ama na medida certa, né? Que vai, a partir desse amor, curar tudo aquilo que a gente tem de ferida na nossa história, né? E a raiz das feridas afetivas, elas são diversas. Como eu falei, desde o ventre, se a criança não se sente amada ou se sente rejeitada ali pela mãe, essa criança tem uma tendência muito grande a ter uma ferida afetiva, um pai alcoólatra, né? Então pode distorcer toda a visão a respeito da figura masculina. A própria espera, né? Nesse tempo
que muitas estão vivendo, também podem gerar feridas, né? Porque é muito tempo, ou porque é muito árduo, ou porque se cansou, ou porque desistiu, desacreditou, tudo isso pode gerar uma ferida na afetividade. Abuso sexual nem se fala, né? Então, uma pessoa que foi agredida dessa forma também vai ter a sua afetividade ferida, e isso pode impactar diretamente na sua maneira de se relacionar consigo, com Deus, com as pessoas no entorno dela. Um pai agressivo, pais ausentes, né? Uma traição, seja ela uma traição de uma amizade ou uma traição de um namorado, tudo isso pode gerar feridas afetivas e tantas outras coisas podem gerar feridas na nossa afetividade. Mas aí você pode me perguntar como que eu identifico que eu tenho uma necessidade de uma cura? Como é que eu consigo identificar isso? Pelas atitudes, né? Tudo aquilo que sai um pouco do equilíbrio, tudo que é excesso, tudo que é ausência, é um sinal de que existe na nossa história algo que precisa de cura. Então, uma pessoa extremamente ciumenta, e aí nem precisa ser exclusivamente um ciúme num relacionamento enquanto casal, mas existem pessoas, por exemplo, que têm ciúmes de amizade, que a amiga precisa ser 100% dela. Se a amiga não mandar mensagem ou não ligar, gera um mal-estar, fica chateada. Isso não é um comportamento equilibrado, né? Então, muito provavelmente essa pessoa precisa de um auxílio, né? Para curar esse sentimento que está ferido, né? Uma relação entre amigos, principalmente, ela deve ser uma relação livre, né? De deixar o outro livre para voltar quando ele quiser. Tenho amigas assim de muitos anos e às vezes acontece da gente ficar até meses sem conseguir falar por conta da correria no dia a dia, né? Mas quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto no dia anterior. Então, todo desequilíbrio aí nessa questão de um ciúme, é preciso prestar atenção e se abrir para cura, né? Uma pessoa que deseja agradar a todos, né? Impossível a gente agradar todo mundo, certamente a gente vai desagradar alguém. Né? Então, existem pessoas que têm necessidade de agradar todo mundo, que se sente mal de repente ai, sei lá, um exemplo qualquer, passei por uma pessoa e aí eu não consegui cumprimentar, e então fica muito chateada por conta, angustiada. Uma pessoa que quer agradar todo mundo, que às vezes abre mão daquilo que das suas vontades, das suas escolhas em favor da escolha do outro. Há um desequilíbrio aí também, provocado por alguma raiz, talvez nenhuma daquelas que eu citei anteriormente, mas provocado por alguma coisa que aconteceu ao longo da história dessa pessoa. Né? No oposto, a pessoa que não se importa com ninguém, né? Também é um desequilíbrio. Uma pessoa que não liga, né, que as atitudes dela gerem na outra pessoa, também é um desequilíbrio, né? E até normalmente isso é uma falta de caridade, né? Essas pessoas que se escondem atrás da sinceridade. Eu sou sincera mesmo, falo tudo, mas a sinceridade sem caridade pode matar. Né? Então, às vezes a pessoa é sincera demais no intuito de agredir. Né? Então, precisa cuidar com isso também. Uma pessoa extremamente possessiva, por exemplo, também é uma realidade a prestar atenção. A carência afetiva, né? Essas pessoas que, meu Deus do céu, por qualquer coisa se dói. Ai, nossa, tal pessoa passou por mim, não me cumprimentou, já é uma coisa que se torna enorme, né? Então, a carência afetiva, eu costumo dizer que ela não pode ser suprida, ela tem que ser curada, né? E a gente precisa prestar bastante atenção nisso.
a pessoa que é ríspida demais, pessoas que falam demais, a baixa autoestima, tudo isso são características no comportamento que nos dão indicadores de que é necessário buscar a cura interior, né? Especialmente aqui na questão da baixa autoestima, é aquela realidade, às vezes eu sei lá, eu tô com essa blusa aqui, e aí uma pessoa fala assim, nossa, assim, achei feia a sua blusa. Se eu tenho uma autoestima curada, eu vou dizer, pô, entendo o seu ponto, né? Eu até, ok, você não gostar da minha blusa, mas eu gosto, então, né? Eu vou continuar usando. Uma pessoa que tem baixa autoestima, diante de uma realidade dessa, doa a blusa e nunca mais usa. Então precisa cuidar disso também. E no extremo oposto, a pessoa com uma estima exagerada, aquela pessoa que se acha, né? Também esconde aí alguma necessidade de cura. Mas como que a gente identifica isso, né? Todas essas realidades? Porque é difícil olhar no espelho e identificar coisas que a gente não acha muito legal, né? Não é legal ser uma pessoa ciumenta, não é legal ser uma pessoa que não se importa com ninguém, possessiva, carente, nada disso é legal. Mas a cura, ela passa pelo reconhecimento da necessidade, né? Como uma questão física. Se eu não me reconheço doente, eu não vou buscar o médico. Se eu não me reconheço com alguma realidade como essa, eu também não vou buscar a cura. Então, o processo de cura na afetividade, ele passa pelo autoconhecimento. Tem uma frase incrível de Santo Agostinho que ele diz: conhece-te, aceita-te e supera-te, né? Então, o primeiro passo é conhecer. Como é que eu sei se as minhas atitudes mostram a necessidade de uma cura? O primeiro passo é essa autoanálise, mas existem coisas que estão tão enraigadas assim no nosso comportamento que é até difícil pra gente, né, identificar. Então, a conversa e a partilha com as pessoas que estão mais próximas da gente, das pessoas que convivem com a gente naqueles momentos em que não há máscara nenhuma, precisam ser levadas em consideração. Eu lembro que numa ocasião, e até vou contando antes de chegar nessa ocasião, contando um pouquinho, aos meus 19 anos, eu vivenciei uma experiência que gerou uma ferida muito grande na minha afetividade. Eu cheguei em casa e meu pai estava deitado dizendo que ele tinha perdido tudo, né? Ele tinha um vício de jogo e ele perdeu realmente tudo. E aí ele estava ali prostrado chorando, dizendo que a gente ia morar debaixo da ponte. Ali eu tinha duas possibilidades: ou eu deitava e chorava com ele, ou eu fazia alguma coisa. E eu resolvi fazer alguma coisa. Então, com 19 anos, eu fui com ele até o agiota, que estava ameaçando nossa família, negociar com o agiota. Fui até o banco, negociar com o gerente de banco. E toda essa realidade, né? Quebrei o cartão de crédito dele, passei a controlar o salário dele, né? Então eu tinha sobre minha posse o cartão do banco do meu pai para controlar as compras, controlar as dívidas, tudo, né? E isso me levou para uma situação. Porque assim, pense que se eu tive essa atitude, certamente porque Deus me preparou para esse momento. Mas o perder a mão ali foi quando eu assumi isso como verdade para minha vida. Ao ponto de fazer um voto íntimo, de dizer assim, eu não quero depender de homem nenhum, afinal de contas, o provedor da minha casa, o meu pai, né, o chefe da família, falhou. Então eu não, no desejo de não passar por isso novamente, porque foi extremamente doloroso, eu fiz ali um voto íntimo. E aqui tá fazendo um parênteses, né? A psicologia explica que o voto íntimo é uma jura que você faz no momento de uma emoção ferida. Então, de uma raiva, de uma vergonha, de tristeza. E é mais ou menos assim, por exemplo, sei lá, a pessoa diz assim, passou por uma realidade com o pai, uma humilhação. Aí os anos passaram e essa pessoa
entendeu que o pai fez aquilo, porque ele também não recebeu, então como dar se você não recebeu e você perdoa o pai, não, mas não consegue dar um abraço verdadeiro. Né? Então, por quê? Porque tá ali aquele voto íntimo que te impede de ter uma atitude concreta na direção daquela situação. E comigo foi assim, eu fiz um voto dizendo eu não quero depender de homem nenhum. E eu pautei toda a minha história, toda a minha vida, todos os meus planos nesse voto íntimo. Eu fui buscar a carreira em primeiro lugar, o meu negócio era ter uma carreira de sucesso, para ganhar dinheiro, para não depender de homem nenhum. Né? Foi a partir desse voto íntimo que eu pautei toda a minha história e fui em busca disso, né? E me tornei uma pessoa extremamente dura, até masculinizada às vezes, porque eu achava que para chegar onde eu queria na minha profissão, principalmente trabalhando numa multinacional e sendo mulher, eu teria que ser um mini homem, né? Eu teria que ter para ter voz, para ser ouvida, eu precisaria ter umas atitudes até masculinizadas. E aí, o ponto que eu queria dizer no início dessa história toda que eu tô contando é que teve um momento que uma amiga falou pra mim, falou, Cíntia, você pisa duro, até quando você anda, dá pra saber que é você chegando pelos seus passos, né? E ali foi importantíssimo ouvir isso, porque Deus já tinha voltado para minha história, já tinha permitido um encontro novamente com o Senhor, e essa fala dessa minha amiga foi bastante importante para eu cair em mim, né? Para dizer que as pessoas que estão ao nosso entorno e que são próximas mesmo, que nos amam, que desejam o nosso melhor, elas precisam, a visão delas a nosso respeito precisa ser considerada. Não estou falando para você considerar qualquer coisa que qualquer pessoa diga, mas as pessoas que estão próximas a nós, que nos amam, elas têm uma percepção de nós e isso é muito importante para que a gente identifique possíveis necessidades de cura ao longo da nossa história, né? E essa cura, então, ela passa pelo autoconhecimento. É impossível a gente chegar ao processo de cura sem se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se conhece, o Senhor vai lançando luz, né, na nossa história para que a gente identifique onde é que ele precisa entrar. Né? Tem uma frase incrível aí de Santo Agostinho que diz: conhece-te, aceita-te, supera-te. E é isso, é preciso se conhecer, aceitar, porque às vezes olhar no espelho e ver essas coisas ruins, né? Me reconhecer ciumenta, me reconhecer uma pessoa que quer agradar todo mundo, me reconhecer uma pessoa possessiva, carente, não é legal, né? A gente gosta de elogio, a gente não gosta de ver o lado em que a gente precisa de cura, né? E o auxílio de pessoas ao nosso redor é importante para isso, e é importante que a gente se aceite, né? Que a gente se perdoe até. E a partir dessa aceitação, aceitar no sentido de não se condenar, mas não aceitar no sentido de sou assim e vou morrer assim. Não. É aceitar no sentido de se perdoar para se superar, para ir além, para conseguir ultrapassar aquela realidade. E a partir desse ponto específico, quando eu me identifiquei extremamente ferida na minha afetividade com relação ao fato que eu experimentei com o meu pai, eu passei a buscar uma mudança de atitude. Né? Eu passei a minha atitude, que era de pessoa dura, a dona da verdade, a que sabe tudo, né? Que para se proteger, inclusive, eu passei a mudar. E aí eu lembro que em algumas situações, porque quem te conhece, né, sabe mais ou menos as suas reações diante das situações. E eu lembro que quando eu tentava agir de uma forma diferente diante de uma situação específica, às vezes alguém que me conhecia bastante dizia assim, que estranho você agindo assim. E aí eu precisei parar e pedir ajuda. Eu falei, gente, eu tô tentando mudar, tô tentando, identifiquei essa minha dureza, essa minha maneira de agir e até de andar, como disse
aquela minha amiga, e eu tô buscando mudar, me ajuda aí, porque se cada vez que eu tiver uma atitude diferente, vocês exaltarem isso, vai ficar difícil de eu exercitar essa atitude, né? Então foi todo um processo, né? E hoje eu posso dizer com toda certeza que se eu não tivesse passado por todos os processos de cura pelos quais eu passei ao longo da minha história, antes de conhecer o Marcos, com certeza, por mais que Deus tivesse me apresentado ele, né, sendo essa pessoa incrível, eu mesma ia destruir pelas minhas feridas, porque que homem que aguenta mulher chata, mandona, que quer ser dona de tudo? Ao contrário, ao longo da minha história, por conta desse episódio, eu atraí somente homens frágeis, homens que viam em mim toda aquela fortaleza e queriam se aproximar, obviamente. Então eu tive 2 relacionamentos longos de 6 anos com pessoas assim. Que eu me lembro bem que eu em várias situações de discussão, né, de DR, como se diz por aí, eu dizia, mas eu não sou sua mãe, né? Porque eu acabava tendo atitudes né, de protetoras, como de uma mãe, e depois aquilo pesava nas minhas costas e eu devolvia. Mas a culpa era minha, né? A partir das minhas atitudes, eles se aproximaram e tinham, né? E eu vivi relacionamentos desse tipo. Então, durante bastante tempo, eu acabei pautando a minha vida por conta daquela realidade que havia acontecido, né? Então, fora isso, outras situações, né? O próprio fim do segundo relacionamento, eu dizia, eu dei um ponto final, porque realmente naquela ocasião o Senhor já tinha voltado para minha história, já tinha permitido que Deus voltasse para minha vida, e aí eu dizia assim, né? Sim, essa é a vontade de Deus, né? Mas o que eu não dizia que era verdade também é que eu não estava bem, por conta de orgulho. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção e se permitir curar. E aí existem diversas maneiras de se chegar a essa cura, né? Uma delas, e de novo, né, como eu disse lá um pouquinho antes, eu creio que quando o Senhor diz assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O Senhor é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa só pessoa. E eu entendo que a gente também tem 3 dimensões dentro de nós. Então nós somos a psique, o espírito e o corpo. Qualquer uma dessas dimensões que tiver em desequilíbrio vai afetar a outra. Então, se eu tô com uma dor física, uma dor de cabeça, por exemplo, muito difícil de eu conseguir me concentrar na oração. Então, prejudica o aspecto espiritual, né? Se eu tô com uma preocupação, um processo depressivo, isso também vai impactar no meu físico. Então, cada uma dessas dimensões, elas interferem na outra. Então eu preciso cuidar dessas dimensões todas para que a totalidade do meu ser seja curada, né? E o autoconhecimento e a cura, ele só tem um grande objetivo, a gente ser melhor, né? Porque o nosso amor humano, ele é um amor ferido. A gente não tem o amor pleno como Jesus nos ensina, né? O Senhor fala, amai uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus é um amor que foi até a cruz, né? Que deu a própria vida, né? O amor é decisão. Então a gente busca o autoconhecimento para identificar as necessidades de cura e busca a cura em Deus para amar melhor, para amar na plenitude, porque o nosso amor sendo ferido é aquilo, tô casada e aí eu digo, te amo, mas o marido não fez uma coisa que eu esperava, por exemplo, aí eu já boto em xeque esse amor, né? Então, que amor é esse que precisa fazer, né, saciar as minhas necessidades para que então eu ame? O amor, ele é livre, né? Ele é livre de qualquer coisa que a outra pessoa faça.
né? Então, por isso que é preciso buscar cura na afetividade. E se a gente não buscar a cura enquanto solteiros, né, solteira ou solteiro, a chance de levar uma dessas feridas lá pro relacionamento e de repente até perder esse relacionamento, um relacionamento possivelmente abençoado por Deus, é grande, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, o céu pode até dizer amém para a união de duas pessoas, mas se a escolha de uma delas interferir nisso, Deus não tem o que fazer. Então, o Deus deu a bênção lá para um casal, ótimo. Só que a menina levou toda aquela potência de ciúmes para dentro do relacionamento. O garoto já não aguenta mais aquele ciúme doentio, rompe o namoro. Muito provavelmente é uma graça que ela tá deixando passar. E eu já vi várias situações como essa acontecer, né? Só que é óbvio que Deus tem um interesse na nossa felicidade muito maior do que nós mesmos, né? Ele é pai, ele ama, Deus de amor, e ele nos prometeu a felicidade já aqui nesse tempo, né? E a felicidade passa pela realização da nossa vocação. Só que se a gente não se permite curar, a gente perde aquilo que Deus deu, né? Então, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas o povo de Deus, quando saiu em rumo à Terra Prometida, eram só 14 dias, 14 ou 15 dias, e o povo levou 40 anos pela desobediência, por não escutar a Deus, né? Mas o Senhor foi recalculando a rota e os fez chegar, 40 anos depois. A mesma coisa acontece na nossa história, né? Se eu não me coloco debaixo da graça, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não me permito curar, muito provavelmente aquela bênção que o Senhor quer derramar na minha vida pode ser adiada, né? Pode ser adiada por muitos anos. Então, às vezes a espera cansa, né? E aí, por conta desse cansaço, isso gera uma ferida em mim e eu simplesmente resolvo desistir. A chance daquilo que Deus que tinha preparado para mim ser adiado é muito grande, né? Mas graças a Deus o Senhor recalcula as rotas, né? O Senhor, mas a que custo, né? A que preço? Talvez muitas vezes acumulando aí feridas que vão precisar ser curadas depois, e feridas até que foram acumuladas talvez sem a necessidade, por uma escolha nossa, né? Uma coisa são as feridas causadas pelas circunstâncias, pelas realidades externas, outra coisa é quando a gente procura isso, né? Quando a gente pelas próprias mãos vai atrás de algo que nos fere. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Afinal de contas, a gente sempre está falando de encontrar a pessoa certa, né? Encontrar alguém que vai realizar com você a vocação do matrimônio. Mas a minha pergunta para você é a pessoa certa? Você tem buscado se tornar a pessoa certa? Ou você está tão preocupada em encontrar a pessoa certa que esqueceu de trabalhar em você o ser a pessoa certa, né? E o que é ser a pessoa certa? Uma pessoa equilibrada nas suas emoções, uma pessoa que se permite curar na sua afetividade. Porque eu até brinco que a nossa vida é como se fosse um joguinho de videogame, né? Enquanto solteira, o Senhor vai curar coisas específicas ali daquele tempo. Agora, se eu carregar isso para uma fase seguinte, né, para um namoro, por exemplo, a fase seguinte já vai ter as suas próprias dificuldades, né, os seus próprios desafios. E aí eu levo coisas da fase anterior para lá e potencializo essas dificuldades. Então isso pode fazer perder, né, aquilo que Deus tinha para nós. Então, na época que eu esperava em Deus, aquele que Deus tinha para mim, por muitas vezes a minha oração era: Senhor, essas coisas eu já identifiquei, né? Então eu tô buscando aqui o retiro, tô buscando ali o acompanhamento, tô buscando ali a direção espiritual. Essas coisas que eu já identifiquei. Mas, Senhor, se existe alguma coisa que eu não consigo identificar, que não está claro para minha consciência, eu quero te pedir que o Senhor possa entrar agora e curar, ainda que eu não tenha consciência disso, né?
E aí, por muitas vezes, como foi o caso do voto íntimo, o Senhor revelou, né? E aqui, até para finalizar essa nossa conversa sobre cura da afetividade, é muito importante que reconheça quais são essas realidades, né? Que você busque ajuda. E quais são essas possibilidades de ajuda? Para mim foi essencial, amigos de Deus, né? Pessoas que me levavam mais próximos de Deus. Dentre essas amigas de Deus, eu tive a graça e tenho a graça de ter duas acompanhadoras que até hoje me auxiliam, elas estão um passo à frente na fé, né? Elas conseguem me direcionar coisas que talvez ainda estejam ocultas para mim, que eu não consigo enxergar com clareza. Fora que quando você está vivendo uma situação, você está mergulhada ali numa dificuldade, é muito difícil de você abrir a audição para Deus. E o acompanhamento ajuda nesse processo. A outra coisa é a direção espiritual, um padre que possa te auxiliar. Quantas coisas durante a direção espiritual que o Senhor trouxe e que destravaram porque as mãos do sacerdote são mãos abençoadas, são mãos ungidas pelo Senhor, né? Então é diferente aí o peso da direção espiritual feita por um padre de um acompanhamento que é feito por um leigo. E por fim, os retiros, né, de cura interior, né? Para mim, os retiros todos que eu fiz, eles foram ali starts, né? Foram momentos em que o Senhor botou a luz diante de uma realidade e ao longo do processo dos dias, dos anos à frente, ele foi podendo tocar, porque eu tenho a impressão que se o Senhor pesar a mão dele sobre nós, para curar tudo de uma vez, a gente não suporta, acho que a gente morre, né? Então, o processo de cura ele também é gradual, ele é aos poucos, né? E é isso, assim, não tem como a gente pensar numa espera, não tem como a gente pensar em assumir um relacionamento se existem muitas feridas em nós. É lógico que 100% a gente só vai estar no dia que a gente encontrar o perfeito, como diz a palavra, quando o imperfeito encontrar o perfeito, que é Deus. Nesse momento tudo vai ser resolvido e curado. Mas até lá, até o final da nossa história, eu lembro o Padre Léo falando que 10 minutos depois da nossa morte, a gente ainda vai ter coisas sendo curadas na nossa afetividade, porque a gente vai vivendo e a gente vai sendo curado e ao mesmo tempo novas feridas vão acontecendo e a gente precisa ser curado de novo e assim vai ser ao longo da nossa vida, porque é processo de crescimento, né? Então, se de tudo aqui que eu falei, você deu uma cochilada, você saiu um pouquinho, deu pau no vídeo, se você tiver consciência exclusivamente disso, que a cura é algo que nos faz amar segundo o coração de Deus, para mim já ganhei o dia, tá bem? Então o que eu quero pedir nessa noite pro Senhor é que o Senhor alcance a sua história, né? Que o Senhor possa caminhar com você, né? A partir da decisão pela cura, que Ele possa caminhar com você ao longo dos seus anos, desde a sua concepção, ventre materno, primeira infância, segunda infância, juventude, até a idade atual, e possa colocar a mão santa dele sobre todas as realidades que você vivenciou, para que elas sejam curadas, né? Que Ele possa te mostrar as necessidades e que você, a partir de agora, possa buscar firmemente todos os processos que você precisa viver para que a cura aconteça efetivamente na sua vida e você não perca os planos de Deus para a sua história. Amém? Que bom que você acompanhou, que bom que você está vendo até aqui e eu espero ter colaborado de alguma forma aí para aquilo que você está vivendo nesse momento, tá bem? Deus abençoe e não para por aqui não. Assiste os próximos vídeos, as lives, né, que ficaram aí gravadas. Se você puder, compartilha, porque a todo tempo a gente precisa de um apoio, né, de uma ajuda no processo em que a gente vive de afetividade, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e a gente se vê.